ainda como jogador profissional aos 19 anos. Acompanhe. Bom, estou aqui com o técnico Argel, hoje técnico Argel, né? Mas jogador de futebol da história, de grandes clubes, inclusive internacional. Mas a gente está numa parte dessa casa aqui. Primeiro eu queria, Argel, que tu falasse dessa casa, desse apartamento aqui, na divisa dos bairros Auxiliadora e Monte Serra. O que esse apartamento significa para ti? Bom, primeiro, prazer te receber aqui na casa da minha mãe, né? Foi a minha casa. Foi o primeiro apartamento que eu comprei aqui. Eu sempre, em Porto Alegre, vivia de aluguel. E em 1994 eu acabei comprando esse apartamento. Foi o primeiro imóvel que eu comprei em Porto Alegre. E aí eu vim morar aqui, né, nessa zona. E fui muito feliz aqui. Foi um apartamento que me trouxe muita felicidade. Morei com a minha mãe, com meu irmão aqui. E aí, claro que depois, logo 5 meses depois, eu acabei indo para o Japão, para o Verde Kawasaki. E a minha mãe acabou morando aqui e está até hoje, né? Depois de 21 anos, faço questão de manter esse imóvel, manter esse apartamento. A minha mãe mora aqui ainda, até porque eu tenho uma identificação muito grande e foi uma parte muito boa da minha vida, né? Foram 21 anos que eu vivi aqui nessa redondeza, aqui nessa área toda aqui, onde eu cresci. Eu imagino para ti como deve ter sido a alegria de comprar o primeiro imóvel depois de tudo que você passou na infância e adolescência, né? Foi uma coisa espetacular, porque eu só morava de aluguel em Porto Alegre e aí chegou na hora eu estava com 19 anos para 20 anos. Eu falei, bom, tá na hora de eu pensar também um pouco no meu futuro. E até porque a minha mãe e meu irmão também estavam morando comigo. E aí naquele momento eu falei, não, eu tenho que comprar um apartamento. E eu acabei comprando esse apartamento. E aí foi um imóvel que me trouxe também muita felicidade, até porque foi o primeiro de muitos, né? Com 19 anos você conseguiu ter essa consciência de comprar um imóvel, ajudar a tua família, porque eles estavam precisando nesse momento, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Tudo isso representou, né? Não, até porque eu acabei sendo, né? Acabei criando meu irmão, né? Acabei sendo o pai do meu irmão. Fazia muito pouco tempo, fazia 3 meses que eu tinha perdido meu pai. E a minha mãe já tinha perdido uma filha no acidente de carro, depois perdeu meu pai. Então eu já era pai, eu já era irmão, já era filho, já era tudo, né? Então eu tinha uma responsabilidade muito grande nas minhas costas. E eu não podia fraquejar naquele momento. E aí sim a gente acabou tendo essa consciência. Até porque a maior herança que o meu pai e a minha mãe sempre deixaram para mim foi educação. Então quando eu saí de Santa Rosa em 1989, vim para Porto Alegre, só com uma mochilinha, uma calça jeans e um quichute no pé, a gente veio com o sonho de se tornar jogador de futebol, de se tornar homem, de ter caráter, de fazer as coisas certas, de construir uma vida melhor. E a gente conseguiu, com muito trabalho, com muita dedicação, a gente conseguiu chegar a um momento espetacular. E esse primeiro imóvel foi o primeiro o pontapé inicial. Você falou aí na perda do teu pai. Quem foi que mais sentiu, se é que você pode dizer isso, da tua família? E eu te pergunto isso porque você teve tempo de sentir a morte dele? Ou você já teve que imediatamente assumir a família? Não, foi imediatamente, não teve muito tempo. E eu não podia fraquejar muito. É claro que a gente fraqueja até porque a gente é ser humano, mas não podia ser na frente da minha mãe e muito menos na frente do meu irmão. Meu irmão tinha 10 para 11 anos. Estava saindo de Santa Rosa, uma cidade de 50 mil habitantes naquela época, para vir para Porto Alegre morar. Ele foi assassinado, né? Meu pai acabou sendo assassinado em Santa Rosa. E a minha mãe também já tinha um trauma, porque tinha perdido uma filha, minha irmã, num acidente de carro. Então... Mas eu não tive tempo para pensar nisso. Então a gente veio a Porto Alegre. A minha única preocupação era cuidar da minha mãe, era cuidar do meu irmão. Fazer com que a vida deles se tornasse um pouco melhor. Se é que depois de toda a perda que eles tiveram, tinha alguma coisa melhor. E aí a gente tinha esse pensamento de comprar um imóvel, comprar uma casa e dar um conforto para a família. Em vez desse problema emocional que eu tive, tanto com a minha irmã como com o próprio meu pai, e me colocar para baixo, isso me deu uma força muito grande, sabe? Me deu uma fúria muito grande. Então eu digo assim, bom, agora me cutucaram com vara curta. Então isso me deu uma força muito grande, um ânimo muito forte, uma vontade de vencer maior. Eu me transformei numa pessoa diferente. Existe um Argel até o momento de perder meu pai e existe outro Argel depois disso. Daí eu já vi que as coisas eram um pouco diferentes, a vida era um pouco diferente. E aí a gente começou a se preparar para a guerra, porque a vida é uma guerra. E aí a gente começou a dar seguimento à nossa carreira, fazendo as coisas corretas, trabalhando muito. Com muito trabalho, com muita dedicação, cuidando da minha família, cuidando da minha mãe, cuidando do meu irmão,
protegendo os dois, né, não deixando faltar nada para eles, através do futebol. E eu fiquei muito tempo, porque eu morei aqui, foi 3, 4 meses logo depois que eu comprei. E aí acabou eu tendo uma proposta para jogar no Verde Kawasaki do Japão. Que era a proposta que eu precisava. E aí tu tinha que abandonar a família? Tinha que abandonar, entre aspas. Isso, tinha que abandonar a família naquele momento, abandonar minha mãe, abandonar meu irmão e ir para o Japão, que é logo ali do lado, né, Tóquio. Aqui embaixo. E aí a gente acabou indo para lá, e eu fui em maio, e eu só voltei para o Brasil em janeiro do outro ano, janeiro de 95. Mas graças a Deus eu fui tranquilo, porque minha mãe estava bem instalada, meu irmão da mesma forma, a gente se falava por telefone e tal. E eu deixei eles muito bem, não deixei faltar nada, consegui criar o meu irmão, né, dar uma educação legal para ele, né, dar uma oportunidade dele ser alguém na vida. A minha mãe está aí com 66 anos, está inteira, está bem, com todos os problemas que ela passou, né, a nível emocional, de família, mas ela está muito bem, está inteira, está lúcida, né, vai durar ainda mais uns 20, 30 anos, aí eu brinco com ela. Esses traumas que vocês enfrentaram, tu acreditas ao teu estilo, ao teu jeito hoje, e como jogador também, e como personalidade, você tem uma personalidade forte e tal, ao que aconteceu? Com certeza, eu acho que isso vai formando, né? Até porque eu era jovem ainda, era garoto, tinha 19 anos, hoje estou com 41. E isso vai formatando, né? A tua personalidade, vai formatando a dificuldade de você sempre jogar em grandes clubes, né? Jogar no Verde Kawasaki do Japão, que era um clube grande, depois vir para o Santos, Porto, Benfica, Cruzeiro, Palmeiras, Inter, a dificuldade do dia a dia, né? De você buscar um lugar de jogar, de ser titular de uma grande equipe. Uma coisa é você jogar num clube médio, né? Sempre tem 2, 3 zagueiros de qualidade, numa equipe grande como a gente jogou, você tem 10, 12 jogadores de qualidade, então a disputa é maior, a vaidade é muito maior, né? As pessoas detestam muito mais, né? E o futebol é uma profissão totalmente diferente. E aí, claro que você vai formando a personalidade com as batalhas da vida, né? Com as vitórias, com as derrotas, né? E aí você vai se moldando, vai tentando ser uma pessoa o mais justo possível, o mais sério possível. Chegou a pensar em algum momento que você não ia conseguir, ou quando a coisa começou a dar certo, tu pensou, agora eu vou até o fim? Não, eu nunca pensei, nunca me passou na cabeça de dar errado. Quando eu trouxe a minha mãe e meu irmão de Santa Rosa para cá, eu tinha convicção que as coisas iam acontecer. E o meu pai também tinha convicção, que sempre meu pai falava isso para mim, o dia que eu não tiver, o Argel vai cuidar da Marlene, vai cuidar do Alexandre, vai cuidar de todo mundo. Eu tenho certeza que ele vai tocar o barco sozinho. Então o futebol me deu tudo, né? Por isso que de vez em quando, muitas vezes, eu acendo uma velinha pro Charles Miller. E imagina, Chico, se não fosse o Charles Miller trazer o futebol, né, pro Brasil. Eu estaria em Santa Rosa até hoje, lá trabalhando no frigorífico Prenda, carregando carvão. Então o futebol me deu tudo. Me deu fama, me deu sucesso, me deu dinheiro, né, me deu a parte financeira, me realizou. Então eu tenho um respeito muito grande com o futebol, né? O futebol é uma coisa sagrada para mim. A parte boa, que também vem junto com a parte ruim, entre elas as críticas. E pelo que eu conheço de ti, mesmo como jogador, tu nunca bateu, tu foi vigoroso, sim. Tu era vigoroso. E nunca mandou bater também, né? Também não. Não, até porque isso não existe, né? Futebol de campo, até porque eu joguei 18 anos, joguei 9 clubes, um maior que o outro, tive a oportunidade de jogar em 9 clubes, tenho uma carreira íntegra, nunca machuquei ninguém, agora sempre fui um jogador vigoroso. E eu peço isso também no meu time, jogar duro, forte na bola, em todas as equipes que eu trabalhei assim, né? Foi essa fórmula que eu aprendi de sucesso. E aí quando você chega na idade que eu tô, com a experiência vivendo futebol há 25 anos, mas um futebol, Chico, de cobrança, de elogio, de crítica, de vaia, né? De aplauso, né? Que a gente convive, e eu sempre convivi, para mim não é novidade nenhuma, é porque eu sempre trabalhei nos grandes clubes como jogador, né? E hoje como treinador, então a gente está acostumado com essa luz aí da câmera, com esse holofote todo, né? Isso não assusta, pelo contrário, me deixa muito tranquilo na frente das câmeras, né? Então a gente tem uma forma de trabalhar, e a partir do momento que você tem uma forma como treinador, como jogador que deu certo, e aí você tem uma forma como treinador que está dando certo, né? Que eu ainda digo que o melhor ainda está por vir como treinador, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? E essa fórmula você coloca na balança, e eu mais ganhei do que perdi,
é sinal que a minha diretriz de trabalho como homem, como pessoa, como caráter, como jogador, como profissional hoje, como treinador, está certo. Bom, já sei que a gente está invadindo um território meio exclusivo, assim, né? Meio que um altar das tuas conquistas e tal, que resume um pouco do que foi a tua trajetória aqui, né, Argel? É verdade, Chico, é verdade. É porque é a primeira vez, né? Que legal. Que uma emissora de televisão vem fazer uma matéria sobre... Até porque esse lugar aqui é um lugar bem sagrado, né? Eu guardei praticamente um quadro de cada equipe que eu joguei, que eu trabalhei. Né? E começou tudo aqui, ó. Vamos lá, mostra aqui, Luciano. Começou aqui no Internacional. Aqui, tem umas figuras conhecidas ali, né? Foi um jogo lá no Pacaembu, Corinthians e Internacional no Pacaembu, 1-1. Eu, Gogoché, Gamarra, Anderson, Vinícius, Ronaldo, Branco, Caíco, Elcio, Leandro Machado e o Ailton. Um bom time de qualidade. Time bom mesmo. Time espetacular. Daqui a gente foi pro Japão. No Verde. No Verde Kawasaki, onde a gente foi campeão japonês em 97. Né? Tem o Kazuo Miura aí. Título por onde passou, né? É impressionante. Fomos campeão japonês em 1997. Do meu lado está o Kazuo, mais abaixo está o Bismarck. Né? Tinha 2 brasileiros, Kitazawa, tinha 5, 6 jogadores da seleção japonesa. O treinador era o Leão. Aí viemos para cá, Santos. Né? Tive orgulho de jogar no Santos 2 anos, 98, 99. Eu acho que foi a melhor fase da minha carreira como jogador no Brasil, foi no Santos. Tecnicamente falando? Tecnicamente falando, né? Fui ídolo no Santos, fui capitão do time. Né? O Zete, o Leandro, o Anderson Lima, Sandro, Dutra, Miller, Caíco, Baiano, Jorginho, Viola. Né? Time espetacular. Dragão da Vila. Dragão da Vila, aí que começou. O Dragão da Vila. Depois do Santos, eu fui pro Porto. Joguei no Porto. Que timaço do Porto, hein? Um time fantástico. Jardel, eu, Vitor Bahia, Capucho, Peixe, Jorge Costa, Chainho, Deco, Esquerdinha, secretário Rubem Júnior. Esse foi um jogo no velho estado das Antas. Fazia 20 anos que o Porto não ganhava do Real Madrid. E nós ganhamos 2-1, 2 gols do Jardel. O Jardel fez 2 gols nesse jogo, Jardel. Jogava muito. Depois do Porto eu vim para o Palmeiras, né, que também foi um clube que eu me identifiquei muito. Trabalhei 2 anos no Palmeiras, foi 99, 2000, um time espetacular. E os títulos carimbam isso também, né? Através do Filipão, né? O Filipão fez o convite para mim sair do Porto e vir para o Palmeiras na Parmalat. Né? E aí era um time Marcos, Rogério, César Sampaio, Júnior, Galeano, né? O Júnior lateral esquerdo, o Pena, o Marcelo Ramos, Euder, Alex. Chegamos à final da Libertadores, empatamos 2-2 na Bombonera com o Boca e chegamos no Morumbi e empatamos 0-0, perdemos no pênalti. Foi uma dor muito grande. E aí do Palmeiras fui para o Benfica, né, que é um clube que eu tenho um respeito muito grande, né, é um clube também do meu coração. Eu não sei porque eu gosto tanto de vermelho, né? Mas a gente sabe. Mas é um clube que foi o clube que eu mais joguei profissionalmente. Tive 5 temporadas no Benfica, né? Trabalhei com o Socota, um croata, o Diogo, o Júlio César, zagueiro do Real Madrid, o Fernando Meira, né? Capitão da seleção portuguesa, jogou no Stuttgart, o Henk, goleiro alemão, que acabou falecendo, né? Acabou tendo uma morte trágica, né? Acabou se jogando na frente dos treinos, agora isso um ano e meio atrás. Mantorras, o Cabal, o Zalvic, né? O eslovênio, craque de bola, jogava muita bola. O Drulovic, um Yugoslavo, jogava muita bola também. Hoje é treinador da seleção da Yugoslávia. Até veio aqui na Copa do Mundo, quando enfrentou o Brasil e o Yugoslávia. Ele era o treinador da Yugoslávia. E o Simão Sabrosa, né? Que é um craque de bola, baixinho. A gente pegou ele garoto, ele tinha ido para o Barcelona, voltava para o Barcelona, vindo para cá. Né? Tem a seleção brasileira também, né? Seleção brasileira, seleção de novos. Né? O Jefferson, lateral esquerdo, que era do Botafogo. Gelson Baresi, o Darley. Né? O Darley, que era goleiro do Grêmio, nós foi 2 jogadores convocados, o Darley do Grêmio e eu do Inter. O Bruno Carvalho, o Zé Elias, o Leandro do Vasco, que é um gaúcho também, Túlio Maravilha, Viola, Souza e o Juninho. Também tivemos a oportunidade de jogar na seleção brasileira, o Zagallo era o treinador. E aí depois do Benfica eu vim para o Cruzeiro, né? Cruzeiro de Belo Horizonte. Já estava o Fábio lá, né? Já estava o Fábio. O Martinez, o Moisés, eu, o Fábio, o Edivaldo, o Adriano Gabiru. Olha aí. O Kelly,
O Kelly. O Ex-Bragantino. Jogou no Grêmio também, uma época. O Ronaldo, o Alexandro. O Alexandre. Era meu parceiro de quarto, Alexandre. Olha aí. Né? O Jonathan, lateral direito, e o Wagner, do Cruzeiro. Já estava aí time, também. O treinador era o Levi Coupe. Sim, hoje Então, fazendo mais ou menos campanha aqui, no Galo. Daqui a pouco da nossa história, tem uma foto aqui a gente marcando esse rapaz aqui, o Figo, o Benfica, Real Madrid. Foi duro esse jogo aí, difícil. Qual foi o jogador mais difícil que tu marcou? O jogador mais difícil que eu marquei foi o Embomar, camaronense. Aqui alguns troféus aqui, principalmente quando eu joguei no Internacional. Pouca coisa? Alguns craques do jogo. Melhor em campo? Mas dizia que tu não jogava nada. Eu enganava um pouquinho, né? Enganava um pouquinho, tem alguma coisa aí. Daqui a pouco você confere agora a segunda parte da entrevista exclusiva com o técnico Argel, na tela. Quando tu voltou pro Beira-Rio, tu já tinha voltado tanto no velho quanto no novo Beira-Rio, como jogador, como técnico de outras equipes e tal. Mas quando tu entrou no Beira-Rio como técnico do Internacional, no vestiário, aquele vestiário que não era o mesmo, porque as coisas se modificaram, mas era do teu Internacional, o que passou pela tua cabeça? Passou um filme, né? E começou tudo ali. O Beira-Rio já não é o mesmo, né? Mas eu sei onde é que fica a concentração ainda, né? Onde é que era a caverna, as trevas, onde a gente dormia, né? Encontrar pessoas que viveram comigo, que também sofreram ali comigo, o caso do André Dori, do Odair, que dormimos ali 5, 6 anos embaixo da arquibancada, né? Um momento muito difícil do Internacional naquela época, década de 90. Era um momento difícil, o Internacional atravessava um momento financeiro ruim, né? E as coisas eram muito difíceis, não é como é hoje. Não existia celular, não existia internet, né? Então a dificuldade era muito grande, não existia a estrutura que tem hoje, né? Não se dava valor às categorias de base como se dá hoje. Né? E aí você volta num clube que te acolheu, um clube que te deu a oportunidade de ser tudo aquilo, né? de mudar a minha vida. Então o Internacional realmente mudou a minha vida. Se não fosse o Internacional, se não fosse Deus me dar o dom de jogar futebol, meu pai acreditar. E meu pai acreditou muito mais do que eu, foi ele que me trouxe para o Internacional para fazer teste no Peneirão. E aí você volta para um clube desse tamanho, encontra um Internacional multicampeão, um Internacional moderno, um Internacional, né, dos maiores clubes aí do mundo, é um clube com o maior número de sócios da América do Sul, é um clube multicampeão. E aí você resgata aquilo, encontra o Juarez, encontra o Banha, encontra o Osmair, pessoas que trabalharam com você, o Gentil, né, que me conheceram desde os 14 anos dentro do Internacional. Começamos lá embaixo a nossa carreira como treinador, no Mogi Mirim, no Brasiliense, no São José de Porto Alegre, no Caxias, né? E aí viemos subindo. Quando a gente chegou no Internacional, a gente já está aí há 7 anos como treinador profissional. Já são 15, 16 clubes na carreira. Alguns clubes a gente voltou 2 vezes. Voltei 2 vezes no Caxias, voltei 2 vezes no Criciúma, voltei 2 vezes no Figueirense. Né? Há 3 anos estamos trabalhando na Série A do Campeonato Brasileiro, que é diferente. Mas antes de chegar na Série A e firmar os 2 pés de treinador, 3 anos na Série A, a gente trabalhou na Série C do Brasileiro, na Série B, Campeonato Paulista, Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil, trabalhamos no Nordeste, né? Trabalhei no Campinense, na Paraíba, trabalhei na América de Natal. Então tudo isso vai te criando uma experiência maior, né? Você vê vários centros de futebol, você trabalha com futebol gaúcho, futebol paulista, futebol nordeste, né? Futebol catarinense, e isso te dá uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande. Você como treinador, você bateu o teu trabalho com o Abel Braga, com o Mano Menezes, com o Marcelo de Oliveira, né? Com o Muricy quando estava no São Paulo, em 2013, quando estava no Criciúma, o Muricy estava no São Paulo. Então, você bateu o teu trabalho com esses, né, com esses caras que ganharam tudo já no futebol brasileiro como treinador, e você ganhar deles. Então isso te dá uma confiança e uma convicção muito grande, né, de você estar no caminho certo. E aí a gente acabou vindo para o Internacional, né, esse ano lá fizemos um trabalho espetacular, consegui meu primeiro título como treinador, né, tivemos acesso. Mas acesso é importante numa carreira de treinador, mas o título é mais importante. Né? Subimos da Série C para a Série B, depois mantivemos na Série A, salvamos a Portuguesa do rebaixamento do Campeonato Paulista. Mas o título de campeão catarinense esse ano, do bicampeonato do Figueirense, foi muito importante.
Não é porque nós mostramos dentro do campo que foi a melhor equipe, a equipe que mais ganhou, a equipe que menos perdeu, que mais pontos conquistou, melhor ataque, melhor defesa. E aí a gente recebe um convite. E o Internacional não é um convite, né, Chico? O Internacional é uma convocação. É diferente, né? É uma intimação que bateu aqui. É uma intimação e aí eu conversei com o presidente e falei, presidente, a gente sempre conversava, eu e o presidente é meu amigo pessoal, o Wilfredo é um cara espetacular. E eu sempre disse para ele, olha, presidente, vai aparecer alguns clubes, tem aparecido, mas não é um clube que me satisfaz. A hora que chegar um clube que vai me satisfazer profissionalmente, pode ter certeza que você vai ser o primeiro. E aí ele falou assim, tá, mas que clube é esse? Eu falei, tem um clube que se ele me chamar, não vai me chamar, vai ser uma convocação. Já tinha avisado antes? Já tinha avisado ele. Eu falei, é o Internacional. E aí ele falou assim para mim, bom, se for o Internacional eu te libero. Mas ele é colorado. Ele é colorado também. Deu sorte também. E aí acabou aparecendo o Internacional. Nesse momento tu meio que esperava por ele. Tu só não sabia quando ia acontecer. Com certeza. Eu sabia, e eu falava isso quando eu vinha a Porto Alegre jogar contra o Internacional, jogar contra o Grêmio, que eu sabia que menos dia, mais dia eu estaria trabalhando numa equipe de ponta do futebol brasileiro. Eu não tinha dúvida disso. E as coisas iam acontecer. Até porque a gente se preparou para isso. E aí chegou o momento de chegar. E aí acabou chegando esse momento aí que a gente correu tanto atrás. Tu acha que a tua principal virtude é falar a linguagem do jogador? É defender o teu grupo, como tu faz? Eu acho que sim, Chico. Eu acho que a minha trajetória como jogador de futebol profissional me ajuda muito. Não quer dizer que isso seja uma regra. A gente vê o Mourinho que nunca jogou futebol, nunca chutou uma bola e é um grande treinador, um dos melhores do mundo. Eu acho que o Eduardo Batista... O Parreira também nunca chutou uma bola, tá? Só para dizer alguns nomes. Não é regra, mas dentro do meio do futebol, um treinador que jogou futebol, que foi herói, que foi vilão, que foi vaiado, que foi criticado, que foi elogiado, que ganhou título, que perdeu o título, ele chega dentro do vestiário com um peso diferente. Agora, só isso não adianta. Vai ter que agregar conhecimento, vai ter que agregar comando, que é importantíssimo, vai ter que agregar a parte tática, a parte técnica, né? Vai ter que gerir essa engrenagem toda. São 35 jogadores dentro do vestiário, cada um com a sua peculiaridade. Tem um staff de mais de 20 pessoas atrás de mim. Onde você acha que tem que evoluir como treinador? Não, primeiro assim, você está sempre evoluindo, Chico. Eu como treinador tenho 41 anos e 7 anos de carreira profissional. São 16 clubes, um título na carreira, não é pouco. Então todo dia você tem que estar buscando ideias diferentes, né, se reciclando, buscando outros tipos de treinamento. Né? O futebol, ninguém se inventa, se copia. Né? Hoje o Brasil inteiro está jogando numa formação, né? 4-2-3-1. Às vezes você quer jogar numa formação diferente, às vezes você não tem as peças. Então não é o treinador, né, que tem que colocar a goela abaixo um esquema de jogo, não. Você tem que ver os jogadores que você tem para poder jogar num esquema que seja melhor para o jogador. Respeitar as características. Claro, isso aí, você tem que respeitar as características. Acho que o Internacional e o Grêmio deram um exemplo muito grande para o futebol brasileiro, né? Os grandes clubes do futebol brasileiro, que é importante essa renovação. Perfeito. De apostar em treinadores emergentes, identificado com o clube, jogadores já com, treinadores com experiência, já com currículo, né, já com uma percepção nova do futebol. E eu não tenho dúvida nenhuma, Chico, que o São Paulo acabou levando o Doriva pro São Paulo, até porque ele olhou o Internacional, olhou o Grêmio, olhou o Fluminense, que agora levou o Eduardo Batista, que também é um jovem, né? Tinha o Milton Mendes fazendo um trabalho muito bom lá no Atlético Paranaense, né? Então eu vejo hoje os treinadores numa vibe diferente. Eu parei de jogar futebol com 33 anos, vou parar de ser treinador com 55, 58, não passa disso. Já mirou a aposentadoria? Já é um projeto. E quando eu tinha 20 anos, eu falei que eu jogaria até os 33 e joguei até os 33 e parei. Tá, mas aí tu tá com 53, 54 e aí vem a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Não, mas veja bem, 55 anos eu acho que é o tamanho ideal, 55, 58 é o máximo. Bom, a gente está aqui agora nesse canto aqui. Esse aqui não é o Argel, embora a foto pareça, não é o Argel, é o irmão mais novo dele, o Alexandre. E o Alexandre se formou médico muito pelas tuas mãos, né, Argel? Porque chegou um momento, até contar um bastidor, né? Eu conheci o Alexandre quando garoto e a gente jogava bola, assim, né, e tal. E ele ainda no início pensava em ser jogador, seguir os passos do irmão, até que depois ele acabou estudando. E conta qual é a tua participação nisso, Argel? Foi total, né?
Primeiro que foi duro, o futebol perdeu vocês dois, né? Ainda bem. Que era 2 craques, você e meu irmão. Ainda bem. E quando meu irmão veio para cá, para Porto Alegre, e aí a gente acabou terminando os estudos aqui, e aí jogando no Internacional, e ele tinha essa vontade também de ser jogador profissional. E aí chegou um momento com 18, 19 anos, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele partiria para os estudos, ou se tornaria jogador de futebol. Daí ele pediu um conselho para mim. Daí eu falei assim, Alexandre, eu acho que você deveria estudar, cara. Porque o futebol é muito ingrato, é muito difícil. Tem jogadores muito melhores que eu que não chegaram. No futebol, às vezes, parece que vai dar certo, não dá certo. Daqui a pouco, se você joga num grande clube do futebol brasileiro, é uma coisa. Daqui a pouco você joga num time pequeno. Futebol, a carreira é muito curta. São 15 anos. E se você fazer uma faculdade, ser alguém na vida, você vai levar a tua formação pro resto da tua vida. Só vai perder o dia que morrer. E aí ele falou, mas eu não tenho condição de fazer uma faculdade. Eu falei, mas eu tenho. Eu falei assim, a mesma oportunidade que o meu pai deu para mim, me trazer para Porto Alegre para fazer um teste no Internacional, se você quiser fazer uma faculdade, eu vou pagar a faculdade para você. E aí ele falou assim, então eu vou fazer uma faculdade de medicina. Eu falei, espetáculo. Pô, escolheu. Falei, pelo menos eu vou ter um doutor na família. Burro chega eu. Já tenho um burro, então vou ter um médico na família. Eu falei, espetacular. Só com uma condição. Você tem 6 anos para se formar. E eu vou te cobrar todo semestre de nota. Vou te dar uma estrutura que você precisa, vou pagar a tua faculdade, vou te dar um carro, vou te dar um dinheiro por mês. Agora eu vou cobrar. Você tem 6 anos, então você não pode deixar a cadeira para trás, não. E eu dei a oportunidade para ele e ele agarrou essa oportunidade, né, Chico? Porque às vezes você dá a oportunidade para alguém, ele não agarra. E passa desapercebido. Né? Em vez de estudar, não estuda. Não, e ele agarrou com unhas e dentes. Claro que a gente ficou ali em cima dele cobrando, né? Uma livre e espontânea pressão. Cobrando, eu estava fora do país, eu ligava para ele me passar as notas, aquele negócio todo, né? Porque a gente também tinha interesse que ele fosse alguém na vida. Ele acabou se formando e para mim foi uma alegria muito grande. No dia da formatura dele, eu acabei vindo de São Paulo para cá. E ele acabou se formando, né? Foi uma coisa espetacular. E eu me senti muito o que o meu pai fez para mim, né? Porque eu fui jogador de futebol por causa do meu pai. E o meu irmão se formou em medicina e hoje é médico, cardiologista, né? Está administrando lá o hospital de Rio Pardo, né? Tem o consultório dele, né? Um cara bem sucedido, né? Um cara do bem, né? Um cara correto, um cara sério, né? Um cara honesto, trabalhador. É porque ele aproveitou a oportunidade que a gente deu para ele. Quando eu vou fazer um jogo do Internacional dentro do Beira-Rio, e todo jogo que eu entro dentro do Beira-Rio e começa a partida, me passa muita coisa na cabeça. Todo jogo? É todo jogo. Me passa um filme assim muito rapidamente, sabe, Chico? Uma coisa assim, ó. Tu lembra de tudo? De tudo, de cada palmo de grama, de como é que eu fiz os gols, né? Na goleira de baixo, na goleira de cima, quando eu jogava, dos títulos, né? Dos elogios, das vaias, né? Tu consegue guardar tudo isso? Tudo. É uma coisa assim que... e eu me sinto tão bem dentro do Beira-Rio, sabe? Me sinto tão bem dentro do Beira-Rio quando eu pisei a primeira vez como treinador do Internacional. O primeiro jogo que nós jogamos foi contra o Cruzeiro, foi a estreia lá, né? Estreia, mas depois nós jogamos contra o Ituano. Isso. E aí quando você pisa a primeira vez no banco do Internacional, parecia que eu nunca tinha saído dali. Argel. Ô, Chicão, que legal que você veio, cara. Obrigado por me receber aqui. Não, que isso, que você continue sendo esse cara aí autêntico, verdadeiro, o tempo inteiro. Não falo bem português, né? Não sou professor de português. Né? Não consigo fazer um ator na frente das câmeras, sou autêntico. Isso a gente fala sabe. A linguagem do povo, fala a linguagem do jogador. Né? E até porque quando eu chego na minha balança lá em casa, mais ganhei do que perdi. Então, tá dando certo, tá dando certo. Então a diretriz de trabalho é essa. Claro que a gente pode melhorar alguma coisinha, né? Melhorar algumas coisas que é importante. Mas eu acho que a diretriz é essa aí. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está no caminho certo e o melhor ainda está por vir. Muito bem. Antes da gente encerrar, para descontrair, tem um amigo teu que entrou no folclore já do futebol gaúcho, que é o tal do Ataliba. Ah, o Ataliba. Ô, Argel, quem é o Ataliba, Argel? Não tem foto do Ataliba aí? Não, o Ataliba estava lá no jogo do Palmeiras, pô, ele foi lá, né? Foi lá me elogiou depois do jogo lá e tal. Né? Eu acho que é uma coisa normal, a gente tem que assimilar. Né? E eu absorvo muito tranquilamente isso, né? Até porque eu tenho que dar o exemplo. Não posso
discutir alguma coisa desse tipo, né? Mas naquele dia, na verdade, era um amigo meu que estava lá, né? E ele estava me olhando, me procurando, eu olhei para ele, ele olhou para mim, né? E aí deu aquela repercussão toda. Mas o Ataliba tá todo jogo. Geralmente, todo jogo no Beira-Rio ele tá lá. Parceiro, Ataliba. Parceiro. Grande Ataliba. Me elogiando às vezes me criticando, que faz parte também, né? Faz parte, né? A crítica também, né? Engrandece e faz você corrigir alguma coisa que está dando errado. Valeu, Ataliba. Um abraço a todos. Valeu. Grande, Argel. Que figura. Queria uma frase de cada um de vocês aí sobre uma lição de vida, né? O cara que merece, sem dúvida. Eu sou fã do Argel, né? Até sou suspeito para falar, meu amigo, e estou torcendo muito por ele. Zé Aldo. Aumentou ainda mais a admiração pelo pai de família, pelo irmão, pelo filho, pelo profissional do futebol. Parabéns, Argel, pela tua história de vida. É um vencedor. Vamos continuar aqui, criticando quando achar que temos que criticar, mas torcendo pelo teu sucesso. Com certeza. Um abraço a ele, a dona Marlene, o Alexandre, a toda a família. João Batista Filho, fecha daí. Chico, Anderson treinou ontem 2 turnos, mesmo na folga. Hoje deve estar normalmente à disposição. Depois de dores musculares, treinará com o grupo no Beira-Rio. Voltamos amanhã, 13h. Bom feriado a todos. Tchau, pessoal. Acompanhe os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Informação com credibilidade. De Olho na Notícia. Jornal da Band. Existem 28 mil pessoas numa fila que ninguém vê, esperando por um transplante de órgão. E um único doador pode tirar até 8 pessoas desta fila. Compartilhe a hashtag #1salva8. Declare-se doador.